Você já sentiu o peso do preço da gasolina no bolso? Mas por que a gasolina está sempre subindo? Sentimos esse peso quando usamos carro, transporte público, aplicativo de passageiros, enfim, esse impacto é real. Vamos entender juntos o que está por trás desse valor que afeta a todos nós, não só no combustível, mas nos preços de praticamente tudo o que precisamos no dia a dia, já que a maioria dos produtos depende de transporte e o custo do combustível é repassado para nós consumidores. A propósito, quanto está o preço da gasolina na sua cidade? Escreve aí nos comentários para vermos se esse valor vai mudar nos próximos meses. Bom, primeiro é importante saber que a gasolina vem do petróleo, um recurso que se forma a partir de restos de plantas e pequenos organismos no fundo do mar. Mas tirar esse ouro negro da terra é um processo caro e complexo, que exige tecnologia de ponta. Aqui no Brasil, a Petrobras domina quase todo o ciclo, da extração ao refino. Ela está entre as maiores petrolíferas do mundo e tem controle sobre boa parte desse mercado brasileiro. Mas se o Brasil produz milhões de barris de petróleo por dia, por que ainda pagamos tão caro? Pois é, de acordo com o Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural de fevereiro desse ano de 2024, foram quase 4 milhões de barris por dia de petróleo produzidos e uma produção de gás natural que atingiu 148,63 milhões de metros cúbicos por dia somente aqui no Brasil. Então, analisando friamente a questão, não faria sentido pagar caro por ela. Mas existem fatores internos e externos que fazem esses aumentos serem constantes. Sobre os fatores internos, podemos começar listando tudo o que está envolvido no processo, o custo de cada profissional envolvido em todas as fases, desde a produção até a chegada da gasolina no seu carro, dos materiais envolvidos, então, levando o processo todo em consideração do que você paga no posto de gasolina, uma parte vai para a Petrobras, outra para o custo de distribuição e revenda, outra parte do etanol misturado à gasolina e outra para os impostos federais e estaduais. E sobre os impostos, nossas escolhas políticas, inclusive a omissão em escolher políticos e se posicionar politicamente influenciam no valor da gasolina, pois eles fazem questão de recolher esses impostos. Continuando, tem a questão também de que nem todo petróleo é igual. Existem diversos tipos que podem ser classificados de diversas formas, de acordo com a sua composição, origem, densidade e outros fatores. Alguns são mais pesados, mais viscosos. Outros são chamados de leves, ideais para fazer alguns tipos de combustíveis. E o que isso tem a ver com o preço da gasolina? Nem todo o petróleo produzido por um país vai servir para atender a demanda desse mesmo país. E nesse caso, nossa infraestrutura brasileira de refino é limitada. Temos poucas refinarias e muitas delas não são adequadas para o petróleo mais leve que extraímos hoje. Então, grande parte do nosso petróleo é exportado, refinado lá fora e depois compramos de volta, o que encarece o preço. Dá para acreditar nisso? Mas é isso que acontece. Refinar fora e comprar de volta encarece, porque aqui nessa etapa o fator externo influencia diretamente no valor da gasolina. A política internacional influencia o preço da nossa gasolina por conta da falta de estrutura do nosso país na fase do refino. Quando o dólar sobe ou o preço do petróleo aumenta no mercado global, isso reflete nos postos de combustível. Um exemplo recente foi em 2022, por exemplo, a guerra na Ucrânia, que fez o preço do barril disparar e o efeito chegou ao Brasil. Da mesma forma, eventos econômicos nos Estados Unidos também afetam o dólar, e isso impacta o valor que você paga na bomba. Percebeu que, apesar do Brasil produzir milhões de barris por dia, os fatores internos e externos influenciam diretamente o preço da gasolina e dos produtos que consumimos diariamente? E o que poderia ser feito para minimizar o impacto no valor da gasolina? Construir novas refinarias seria uma solução para o país, mas esbarra no alto investimento e no retorno a longo prazo, na boa vontade dos políticos e todos os envolvidos. Recentemente, a Petrobras ajustou sua política de preços, buscando uma alternativa ao alinhamento automático com o mercado internacional. Mas, na prática, o preço da gasolina mudou pouco, depender menos do petróleo. Percebemos que existem ideias e ações, ainda que pouco expressivas, que buscam soluções para depender menos do petróleo. Soluções sustentáveis como carros elétricos que poluem menos, mas promovem a discussão da produção das baterias e o descarte dos componentes elétricos. Sem falar do alto custo no momento para comprá-los. Investir em outras fontes de energia, investir em transporte público eficiente, transporte público de qualidade, reduziriam a dependência de combustíveis fósseis.
E para você, de que maneiras o Brasil poderia ficar menos suscetível aos impactos no preço do nosso combustível? Comente aqui embaixo sua experiência e opinião. E se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar para que mais pessoas possam pensar sobre o assunto, comentar suas sugestões e estar mais atentos aos políticos que escolhem. Nos vemos nos próximos vídeos.